dia, gente. Olha, parabéns, Nilza. Deus te abençoe, viu? Quem te viu aí alguns anos atrás torturando adolescentes em acampamento, agora te vê cuidando deles, da natureza. Muito bom. E Ale, cadê o Ale? Parabéns, Ale. Ale foi embora. Querido, Deus te abençoe, parabéns. Que voz gostosa de ouvir, boa letra. Quem é Thiago York, hein, gente? Valeu, mano, obrigado. Bom, gente, a gente vai terminar essa série que nós iniciamos no começo do mês sobre a igreja missional. E que gostoso, eu não sei vocês, mas é bom a gente estar inteirado com a história da igreja. Porque a história da igreja é a história de Deus, né? A história do universo, a história que nós vivemos, qualquer história, né, é a história do próprio Deus, controlando os fatos, os acontecimentos. Tudo está nas mãos de Deus, Ele é soberano. Então, olhar essa história nessa perspectiva de que Deus está por trás de tudo isso, inclusive nos momentos ruins, permitindo e trabalhando com o seu povo por meio deles, isso é maravilhoso. Porque nestes dias difíceis, de muita ansiedade, é gostoso e proveitoso, saudável, voltar a nossa mente para isso, para quem está no controle, e poder descansar como nós cantamos aqui, porque Ele cuida de nós, não é verdade? E hoje, nós ouvimos na primeira mensagem, desde os tempos da igreja primitiva, como começou ali a partir de Atos, oficialmente, né? E depois nós vimos a mensagem sobre o movimento dos puritanos, dos pietistas, dos morávios, e hoje passando pelos grandes avivamentos, mas a ideia não é nem focar em nomes ou em datas, mas na ação de Deus, cuidando da sua igreja, preservando sua igreja e usando inclusive das perseguições para que a sua igreja crescesse e se preservasse. E o ponto principal aqui para mim, né, e comentaristas vão falar sobre isso, é perceber que nos momentos onde a igreja mais foi perseguida, é onde ela mais perseverou e cresceu. O sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais ele se derrama, mais a igreja cresce. Acho que essa é a tônica da história. E, por outro lado, infelizmente, momentos de bonança, momentos de tranquilidade, de paz, fizeram com que essa igreja também se adormecesse. Momentos onde a igreja teve todo esse não só cuidado, mas toda essa facilidade por conta do Estado ou dos impérios, e se misturou com essas questões, a igreja se enfraqueceu, perdeu voz, líderes se misturaram com o paganismo, e o pecado entrou ainda mais forte na igreja. E eu quero só resumir aqui, tanto essa questão da igreja missional, quanto do avivamento. Hoje nós vamos tentar correr aqui, vamos ler bastante aqui. Eu coloquei bastante informação, porque, sinceramente, falar de avivamento, eu não sou digno de falar disso, de trazer uma mensagem dessa, mas a mensagem não é minha. Então é isso que me deixa mais confortável. Porque eu não estou aqui em cima, num destaque, no sentido de melhor que ninguém. Tá? Eu preciso disso. Eu preciso dessa consciência. Eu preciso desse despertar também todos os dias, de entender que a minha vida foi separada para o nosso Deus. E eu não posso abrir mão disso. E às vezes nós nos conformamos, nós caímos na rotina. Nossa vida cristã se torna afazeres diários e, no meu caso, como pastor, meu contato com descrentes é pequeno. E às vezes eu me conformo com isso, e nós temos que sair dessa zona de conforto. E quando nós lemos e estudamos a história da igreja, isso é um tapa na cara. Porque a pergunta é, o que eu estou fazendo? Eu sei que eu sou bênção na vida de algumas pessoas, mas eu posso ser muito mais. E tem muita gente lá fora precisando. E às vezes nós estamos aqui no conforto do ar-condicionado, achando que isso é ser igreja, esse ambiente apenas. Então, deixa Deus falar ao seu coração. Se hoje não é o dia de começar esse avivamento na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com questões externas e querendo que todo mundo lá melhore. Mas a pergunta é, como é que eu tenho feito a avaliação da minha vida?
Eu tenho decidido ser melhor esse ano. Eu tenho decidido realmente fazer a diferença através do chamado que Deus me deu, o meu cristianismo. Ou eu estou esperando do próximo governo isso? Mais do que um voto na urna no dia de hoje, foi o voto que você fez para Deus. Quando você entendeu que a sua vida é dele e que você agora vai segui-lo e honrá-lo para todo o resto dela nessa terra. Esse voto que você fez para ele, que precisa queimar no teu coração todo dia. Vamos lá. Igreja missional, trazendo aqui um pouco dessas definições de maneira muito simples, refere-se simultaneamente ao modo de ser igreja e de fazer missão. Igreja missional. Ser uma igreja mais presente entre as pessoas e atuante de maneira relacional, como a Nilza mesmo falou aqui, e pessoal na sociedade e nos ambientes. O modo de como cada membro da igreja encara a sua vida integrada à missão de Deus no mundo. A igreja que se mistura sem ser absorvida. Cristãos que se relacionam de maneira autêntica e intencional com as pessoas, fazendo com que Jesus seja apresentado por elas a partir dessa consciência concreta de suas vidas e de seu testemunho. Significa ser missional mais do que levar pessoas à igreja para ouvirem de Jesus. Cristo, sim, é levado até essas pessoas por meio da presença dessa igreja no mundo, como foi falado aqui, na padaria, na academia, na faculdade, no trabalho. O principal lugar em que o evangelho é comunicado aos não cristãos não é no culto público, o que eventualmente pode acontecer. Graças a Deus por isso. Você chegou aqui e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, Deus vai falar ao seu coração. Mas o púlpito é cristocêntrico e centrado no evangelho. As igrejas missionais enviam e preparam e inspiram cristãos plenamente para serem aqueles cristãos, viver a vida plena do cristianismo onde eles estiverem, no seu dia a dia. A partir disso, as pessoas não cristãs terão contato com esses cristãos e com a realidade de Cristo na medida em que eles se relacionam e comunicam o evangelho no seu dia a dia. Bom, se tornam pessoas interessantes ou interessadas em pessoas. Eles provocam, como foi falado aqui de maneira intencional, encontros, convidam pessoas para suas casas, se relacionam aí com o barbeiro, o tatuador, a manicure, o taxista, a professora, médico, o açougueiro, enfim, caixa do banco do supermercado, colegas de trabalho. Desta forma, a evangelização acontece de maneira orgânica e intencional. Por que orgânica? Porque é um estilo de vida, né? Os cristãos são tão afetados pelo evangelho que pregá-lo se torna algo natural. É o estilo de vida. É parte deles, parte de quem eles são. E como suas vidas transbordam de Cristo, inevitavelmente esse estilo de vida vai refletir essa realidade. Então, com essa dose certa de ensino discipulado, esses cristãos comunicarão o evangelho de maneira inteligente, pessoal, contextualizada e sábia aos que estão ao seu redor. Gente, isso aqui que eu estou falando não deveria ser novidade. Ser cristão é isso. É só isso. Ou é tudo isso. Eu sei que não é fácil. Mas sabe por que não é fácil? Porque nós é que complicamos. Nós é que inventamos formas e programas que se chamam cristãos, ou que nós enquadramos um cristianismo, quando na verdade é andando pelo caminho, vivendo e deixando Cristo aparecer através da sua vida. Nesse portal aí tem muito mais, eu tentei tirar o grosso. Já o avivamento, quando nós ouvimos sobre avivamento, e eu peguei essa definição aqui, é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta essa igreja, pessoas, tá? Pessoas sonolentas, abatidas e corrompidas pelo pecado. Quando há esse despertamento, essa volta àquilo que é o que deveria ser sempre. É a revitalização onde já existiu vida. Ou como disse Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. É aquela ideia de uma plantinha que já está secando e então vem aquela água purificadora, transformadora, que revitaliza aquela plantinha e ela começa, a brotar de novo e dar fruto. Essa é a ideia.
Segundo o Dr. Lloyd Jones, é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele a realiza primeiramente entre nós, os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. Aquele crente zumbi, que só vai e vem para os eventos. E quando o evento não está do seu agrado, ele critica. A única hora que ele fala um pouquinho mais alto é quando ele levanta a voz para criticar, para reclamar, mas ele não participa de nada. Aqueles que cobram da igreja, da estrutura da igreja, da liderança da igreja, mas não fazem nada como cristãos. Pegam no pé do pastor porque o pastor não ajuda, não vai atrás do seu filho que está no mundão. Mas quando ele faz uma autoavaliação, nem se lembra quando foi a última vez que ele sentou com esse filho para fazer um devocional, para ler a Bíblia com ele. Pede oração por tudo quando a coisa está apertada, mas não, ele mesmo não ora. E essa pessoa precisa entender se ela já teve um encontro verdadeiro com Deus e está ali como aquela plantinha murcha, já entristeceu e apagou o espírito. Precisa desse mesmo espírito para reavivá-la, permitindo que ele faça essa obra. É claro que nós vamos ver que o avivamento não é produzido pela igreja, mas ele é preparado em termos de conscientização e vida, e prática, e busca por essa mesma igreja. Quando há esse impacto da obra do Espírito de Deus na vida da igreja, os resultados imediatos do avivamento são sentidos no povo. Um senso de presença de Deus, oração fervorosa e louvor sincero. Convicção de pecado na vida das pessoas. Desejo profundo de santidade de vida e aumento perceptível no desejo da pregação do Evangelho. Coisas que seriam e deveriam ser a base, né? Coisas naturais que deveriam fluir da vida de um crente. Muitas vezes é o que menos tem e o que mais se precisa para essa questão do avivamento. Em outras palavras, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada pelo avivamento. Nota de novo esses pontos. Senso de presença de Deus. Você percebe o temor constante. Deus está aqui, vendo, avaliando tudo que eu falo, que eu penso, tudo que eu faço, deixo de fazer, deixo de pensar. Nota, oração fervorosa, louvor sincero, convicção de pecado, desejo por santidade e desejo por pregar o Evangelho. Esses são os sinais aí de um avivamento. Alguns exemplos na história da igreja, depois da reforma, né? Eu só trouxe aqui também um resumo aqui para nós entendermos também alguns acontecimentos, né? Certamente tem outros aí, mas a perseguição depois dos reformadores, inclusive pelo Estado, né? Essa igreja que se misturou com o Estado, a igreja papal, ela então vai forçar, né? Vai trazer essa perseguição aí, e essa perseguição, ela, por um lado, vai trazer quebrantamento, mas muitas vezes também pode gerar uma aridez espiritual. Isso cansa, né? E isso, muitas vezes, tem pessoas que, por conta da perseguição, desanimam. Muito problema, né? E acabam não perseverando. E a igreja vai caindo, né? Nessa estagnação, nessa aridez. E aí começa a surgir movimentos extremados, como esse na Alemanha, conhecido como Quakers, que significa aquele que treme. Um movimento que sai de um extremo, de uma ortodoxia fria, né, sem a presença de Deus, vai para um outro extremo, que é essa ideia da experiência, da emoção, de só fazer valer aquilo que eu posso experimentar, aquilo que é emocional, né, que dá aquele calafrio, né, mas sem Bíblia, sem teologia, dando mais importância à luz interior do que para a verdade. E isso, ainda hoje, muita gente sofre dessa consequência aí, desses movimentos lá de trás, né, que começou, por exemplo, esse caso na Alemanha. Tá? Gente que, por exemplo, só entende que o culto foi abençoado, só vai ser abençoado se eu sentir, né, aquele calafrio
na espinha. Se eu sentir aquele arrepio. Se eu não sentir o arrepio, se eu não sentir aquele... então o culto não valeu. Tem gente que se deixa levar muito por isso. Gente, eu não sou contra, e ninguém deve ser, a questão da emoção. Faz parte. Eu gosto de emoção, sou corintiano. Então, a gente não é contra, não. O problema é ser guiado por isso. É deixar com que isso tome conta, das nossas convicções, como se fosse a baliza para entender a presença de Deus, ou movimento de Deus. Convicção é combustível, não é o motor. Tá bom? É emoção, no caso, né? Emoção é o combustível, não é o motor. Aí nós vamos para o século XVII e nós percebemos a chegada do racionalismo. Isso leva para esse movimento na França, o famoso René Descartes, aquela frase, penso, logo existo. E aí isso começa a invadir também o meio teológico, tá? As igrejas. Eu só aceito o que é verdade e aquilo que a minha mente pode alcançar. Se eu não compreendo, se a minha razão não aceita, se eu não entendo, eu não posso aceitar aquilo como verdade. Então tem coisas na Bíblia que eu não vou conseguir explicar. Se eu não consigo explicar, isso é um mito. Isso não é bem assim. Eu tenho que descartar isso. Quando ele entra dentro da teologia, começa assim uma mudança da leitura bíblica gramático-histórica para o que nós chamamos de crítico-literária. Ou seja, a Bíblia precisa ser lida com outros olhos. A crítica, com a crítica da nossa razão. Então, por exemplo, eu não aceito milagre. Como é que aconteceu aí? Isso é um milagre? Não, eu não consigo entender como aconteceu isso. Como é que abriu o mar e o pessoal passou? Não pode ter acontecido desse jeito. Isso não tem explicação. Então, isso aqui é apenas um princípio para ensinar uma verdade. Isso não aconteceu de fato. Então, isso começa a invadir a igreja. A necessidade de demitologizar, porque isso é um mito. Os milagres de Jesus são mitos. As pessoas... João, que narrou isso no Evangelho, ele não viu esse milagre, ele achou que viu. Ele não viu. Isso não aconteceu de fato. Com isso, a igreja foi perdendo o seu brilho e o seu entusiasmo. Os grandes seminários que formavam teólogos, pastores e missionários foram tomados de assalto pelos liberais. E a igreja, por exemplo, na Inglaterra, ela estava falida, com pregações mortas. E aquela coisa sem o calor do Espírito. E aí, então, é nesse momento que Deus levanta. E ele levanta, nesse caso aqui, um grupo de estudantes, no caso aqui da Universidade de Oxford, para orar por avivamento. E alguns são conhecidos, John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, entre outros. Em 1739 acontece, então, a grosso modo, um grande avivamento ali na Inglaterra. Tá? Isso também acontece no século XIX nos Estados Unidos, em Nova York. Esse Simonton, esse camarada, ele era um discípulo de um homem que trouxe o avivamento ali naquela região, e ele, estudante, aprendendo com esse homem, recebeu então um chamado de Deus para ser missionário no Brasil. Naquela época, o Brasil ele tinha muitas doenças endêmicas, Era um perigo vir para o Brasil, tuberculose, malária, isso não tinha tratamento. E esses caras falaram, você está louco, você vai para lá? E ele falou, o melhor lugar que tem para estar é o centro da vontade de Deus, e eu vou. E ele veio... jovenzinho, menos de 30 anos, morreu anos depois. Não durou muito, não chegou aos 40. De fato, ele morreu cedo. Mas ele foi o camarada responsável por plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui. Então você vê como Deus mexe no coração de pessoas para fazer a obra, o seu chamado. O mais importante é isso, é fazer a vontade de Deus. Esse aconteceu, depois vocês podem ler, pesquisar aí, esses avivamentos. Esse do país de Gales é um de maior destaque na história, porque foi um país inteiro movido pelo Espírito Santo, convertido mais de 100 mil pessoas em 6 meses. Nos Estados Unidos também, em 1906 a 1915, isso também já foi até pouco tempo atrás, aí fizeram uma peça, do Milagre da Rua Azusa, E vocês também podem ter acesso aí aos detalhes desse avivamento ali, como aconteceu com esse líder, o William Seymour. E muitas pessoas também se converteram.
mover do Espírito. E esse 1966, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que presenciou, né? Ele esteve lá e presenciou com os próprios olhos, né? O trabalho que começou ali entre os Zulus, milagres e milagres, curas, até ele presenciou a pianista da igreja, ela contou o testemunho de que ela esteve morta por 17 horas e Deus ressuscitou. Então isso é impressionante. Eu acredito nesse Deus. Ele faz tudo com ordem, com decência, com propósito, mas Ele faz. Essas coisas acontecem. Nós não estamos aqui para encaixotar Deus. E esses avivamentos no mundo inteiro é prova desse agir de Deus. Deus está no controle. Que Ele não vai deixar morrer a plantinha. Ele vai fazer renascer. E Ele quer, nós vamos ver no final aqui um texto. Claro que tem a nossa parte nisso. Mas nós não provocamos isso. Nós não marcamos um horário nem data para isso. Isso é mover de Deus, mas Deus espera um coração aberto. Um espírito quebrantado para que Ele possa agir no meio da igreja. Hernandes Dias Lopes, no seu livro Avivamento Urgente, ele vai colocar 7 pontos do que não é um avivamento. Para nós entendermos que tem muita coisa aí que se chama de avivamento e não é. Tá? Então ele fez esse estudo e está trazendo aqui, eu estou projetando para vocês aqui, para nós entendermos que não é avivamento. Primeiro, não é um programa agendado pela igreja. Né? Tem igreja que fala assim, venha na segunda-feira, tal hora, e nós vamos ter aqui o culto do avivamento. Você não pode marcar na agenda. Já tem outra igreja que fala assim, venha todos os dias, vai ter avivamento, menos na segunda. Não é assim que funciona, tá bom? A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O avivamento jamais virá se a igreja não preparar o caminho. O avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Sem a oração da igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca não há encontro. Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito. Contudo, quem determina o quando e o como do avivamento é Deus. É Deus. Desde lá, né, nós vemos em Atos, por exemplo, Deus falou, vão lá, se reúnam lá e esperem. Eles estavam orando, não tinha data. De repente, veio do céu, como línguas de fogo, e desceram sobre eles. Um acontecimento único. Mas a ideia é que, o que nós temos que aprender com isso? Não é programado, não é uma data e hora no local, placa de igreja, pastor, apóstolo, não sei quem, não. Isso é o mover de Deus por meio do coração quebrantado, inclinado, humilhado para Ele. A igreja orando, jejuando, buscando esse Deus com sinceridade. Não é para dar showzinho, mas para ganhar pessoas, para impactar vidas. Avivamento não é mudança doutrinária, tá bom? Vida, nós falamos isso, né? Isso aconteceu na história. Vida sem doutrina gera misticismo e experiencialismo subjetivista. Avivamento sem doutrina é fogo sem palha. É movimento emocionalista e experimentalismo. Isso aqui é colocar o homem no centro. Avivamento sem doutrina só gera isso. Só emoção, experiências e mais experiências. Deus tem compromisso com a verdade. A sua palavra é a verdade. Todo avivamento precisa estar fundamentado na palavra. Ele precisa estar norteado pelas escrituras, e não por sonhos e visões. Deus pode usar um sonho? Pode. Pode usar uma visão, mas não tem que correr atrás disso. É Deus quem vai fazer acontecer. Por meio regrado, baseado na verdade. No alicerce que é a verdade. Senão é palha. Tá bom? Precisa estar dentro das balizas da Bíblia. E não dos muros das revelações subjetivas. Muitas vezes feitas na carne. Avivamento não é mudança litúrgica, né? O jeitão de fazer o culto. Né? Muitos crentes confundem avivamento com forma de culto, ou liturgia animada, coreografia instrumental, né? Aquela coisa toda, aquele aparato, aquele show, como muitas vezes nós vemos. Gente caindo, gente pulando. Né? Eu brinquei com o pessoal da classe aqui, você quer ir na igreja para ver gente cair, então vai ver luta de boxe, é mais garantido. Ou MMA. Né? Então, não é assim que funciona, não é emocionalismo, não é apenas seguir formas pré-estabelecidas, como bater palma, dizer aleluia, levantar as mãos, isso fazer por fazer. Né? Não é assim que funciona. Né? O termo que ele usou ali, pululância. Louvor não é ficar pulando, né? Dando pirueta. Não é isso. Gingo, dança, necessariamente. Louvor que apenas levanta a mão para o alto, mas não estende a mão para o necessitado.
Isso não agrada a Deus. A Bíblia ordena levantar mãos santas, num gesto de rendição e de entrega. Então, avivamento não é mudança litúrgica. Porém, é preciso dizer o seguinte, embora o avivamento não seja uma mudança litúrgica, todo avivamento mexe com a liturgia. Tem que mexer. O avivamento desinstala aquela liturgia de ritual, né? Sempre daquele mesmo jeito, cerimonialista, formalista, fria, morta, e põe em seu lugar uma liturgia viva, alegre, ungida, onde há liberdade do Espírito, sem abandonar a ordem e a decência. Vocês entendem o equilíbrio aqui? Nem o extremo, nem outro. Quando o avivamento chega, ele chega para movimentar. Ele chega para trazer mudança, ele chega para trazer alegria, para trazer a unção de Deus. Mas isso dentro da ordem e da decência, dentro da palavra. Em época de avivamento, a liturgia é desengessada, o povo com alegria e liberdade adora a Deus em espírito e em verdade, sem regras rígidas pré-estabelecidas. Cada culto é um acontecimento singular, novo, onde há abertura para o que Deus deseja falar e fazer. Então, claro que nós planejamos e programamos. O líder de louvor, ele programa as músicas que vão ter de acordo com a mensagem. Mas é Deus quem usa. Eles ensaiam, eles se preparam, tecnicamente falando. Mas não é engessado. Deus fala, deixa usar. Claro que nós controlamos o horário, até eu já estou estourando aqui. Mas a gente não está preocupado com os segundos do relógio. Porque tudo tem que correr certinho. A gente quer respeitar vocês, mas tem que deixar Deus falar. Às vezes a pessoa fica horas e horas num programa, né, numa série, e às vezes quando está dando 30 minutos, ela já está olhando no relógio, preocupada com a estrutura ritualística do culto, que é eu tenho que votar hoje, né? Ainda mais hoje, né? Mas não vai ter escola bíblica, fica tranquilo. E as crianças estão sendo bem cuidadas lá em cima também. Avivamento não é uma ênfase carismática unilateral, ou seja, pessoas estão hoje limitando o avivamento apenas a milagres, curas, exorcismos, né, e coisas do tipo, sem observar a abrangência global da doutrina do Espírito Santo. É um sério perigo. Toda vez que enfatizamos uma verdade em detrimento de outra, produzimos deformações e distorções dessa mesma verdade. A igreja está correndo mais atrás de sinais do que de santidade. Isso é uma coisa muito séria para essa igreja que busca, quer entender o que é o avivamento. Tá? Essa questão, a igreja hoje empolga-se mais com milagres do que com uma vida cheia do Espírito. A igreja anseia mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. A igreja busca mais uma vida antropocêntrica do que teocêntrica. E isso também é refletido nas músicas. Quantas músicas nós cantamos que colocam o homem no centro e não adora a Deus, mas fala só das necessidades do homem, né? E voltada para o homem, Estão me ouvindo bem? Ainda está dando para... A impressão é que desligou alguma coisa aqui. Uma igreja, olha que interessante isso, pode ter todos os dons e ainda sim não ser uma igreja avivada. Sabia disso? Tem um grande exemplo na Bíblia, né? O avivamento não é conhecido pelos dons do Espírito, mas pelos frutos do Espírito. A igreja de Corinto está aí. Possuía todos os dons. Lembra que Paulo falou? Todavia, era uma igreja imatura, bebê espiritualmente. Naquela igreja, ela era profundamente carismática. Mas havia divisões, cisma, briga, partidarismo, contenda, imoralidade, irmão levando o outro irmão ao tribunal. Havia falta de compreensão acerca do casamento e da liberdade cristã. A ceia do Senhor era incompreendida, os dons estavam sendo usados de maneira errada, a ressurreição estava sendo negada, a cooperação financeira com os pobres negligenciada. Eu já estou até engasgando porque é tanta coisa errada nessa igreja, e era uma igreja com todos os dons. Você percebe como a questão não é essa? É olhar para a Bíblia e deixar Deus usar esses dons para que por meio deles o fruto do Espírito seja produzido e visto e percebido, e pessoas comam desse fruto lá fora e possam ser atraídas por isso. Não é modismo, né? Desde o Antigo Testamento, essa verdade é incontestável, porque Deus foi usando pontos na história para mostrar que Ele estava agindo nessa igreja
que estava morta, que estava sendo perseguida, essa igreja que estava se desviando. Então Deus levanta pessoas, e nós vemos isso desde o Antigo Testamento, despertamento, por exemplo, em Ezequias, Josias, Neemias, né? Avivamentos em Jerusalém, na Samaria, Antioquia, Éfeso, e aí a história correndo, nós vimos aí no século XVI, na Inglaterra, no século XVIII, enfim, grandes avivamentos na história. Avivamento não é uma onda, não é um modismo. Ele possui firmes lá. Agora essa igreja vê com essa história de... Não, e o avivamento não é modismo, não é um programa. Vamos fazer um avivamento aqui para trazer mais membros para a igreja. Não, porque não é a igreja que produz. É a nossa herança, nosso legado, e deve continuar sendo nossa aspiração e busca constante por avivamento. Não é uma visão, né, separada, dicotomizada da vida. Pessoas que começam a buscar avivamento saem do mundo, saem da realidade. Acha que porque agora estão buscando avivamento, o mundo esqueceu o mundo. Não, tem que se separar completamente do mundo, nesse sentido. Ficam enclausuradas numa espiritualidade isolada. Tornam-se, entre aspas, né, espirituais. E já não sabem mais conviver com a vida, com o dia a dia. Se isolam, né? Entram numa caverna da fuga. Saem do mundo em vez de ser guardado do mal. Dividem a vida entre o sagrado e o profano, o corpo e a alma, a matéria e o espírito. Acham que Deus está interessado apenas nas coisas espirituais. Deus só olha para a vida do trabalho na igreja. Então a pessoa vira um igrejado. Só quer saber de coisa para a igreja e na igreja. A família está lá precisando, gente no trabalho morrendo, e ele só quer saber de igreja. Das quatro paredes da igreja, né? Não observa, né, os negócios, a família, o trabalho, os estudos, o dia a dia com o mesmo interesse. Então, você busca avivamento. Os grandes avivalistas da história, eles também faziam suas obras sociais, trabalhavam, tinham seus afazeres, viviam, influenciavam, impactavam os seus vizinhos, os seus colegas. Não eram isolados, não eram esses camaradas que iam para o monte ficar só orando e jejuando. Não é isso, avivamento. E, finalmente, não confunda avivamento com campanha de evangelização. Faz parte, mas não é só isso. Tá? Não podemos confundir avivamento com campanha evangelística. Avivamento é para a igreja, pessoas que já têm vida, e evangelização é para o mundo. Tá bom? Pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Avivamento é para crentes nascidos de novo. E evangelização é para pecadores que não são convertidos. Na evangelização, a igreja trabalha para Deus. No avivamento, Deus trabalha para a igreja. Na evangelização, a igreja vai aos pecadores. No avivamento, os pecadores correm para a igreja. Na evangelização, os pregadores apelam aos pecadores. No avivamento, os pecadores apelam aos pregadores. Não confunda uma coisa com a outra. E para a gente terminar, eu quero ler aqui esse texto e olhar, né? Características de um verdadeiro avivamento aqui. Segundo a Crônicas 7,14 é bem conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para entender o contexto disso, após a construção do templo feita por Salomão, Salomão agora vai consagrar essa casa para Deus, o templo. E a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor enche aquela casa. E aí então Salomão passa a fazer uma oração. E se você for comigo lá, ele vai lembrar das promessas divinas. Se for comigo lá no 6, do 28 até o 30, Salomão vai dizer assim: quando houver fome ou praga no país, ferrugem ou mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por israelita, ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo a mão na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Salomão sabia que viriam problemas, pestes, né? Pandemias, problemas políticos, né? Tensões econômicas. E ele está dizendo: Senhor, quando isso acontecer, atende.
Atende, perdoa, Senhor. Tenha misericórdia. E no capítulo seguinte, no versículo 12, que é o capítulo que nós trouxemos o 14, no versículo 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração. Ouvi a sua oração. Deus olha para o coração desse homem Salomão e diz assim: Salomão, eu ouvi sua oração. E aí ele vai dizer exatamente isso no 14. Né? No versículo 14. Ele vai dizer... Ele vai falar de um problema, os problemas virão, versículo 13, né? Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos, né? Deus está dizendo que Ele mesmo vai, né, permitir que venham desgraças, né? Para que devore o país, ou enviar uma praga. Enfim, às vezes eu fico pensando, gente, se Deus não quer permitir que algo piore para nós. Para quê? Para exatamente provocar em nós isso, esse desejo por Ele, pela santidade, essa busca desesperada por Ele, por conta da dificuldade, da perseguição, da escassez, como foi na epidemia, recentemente. Parece que agora vem um alívio e de repente pode ser que piore. E isso está no controle de Deus. Salomão orou quando viesse, eu tenho misericórdia. Falou, eu ouvi tua oração, cara. Mas essas coisas vão acontecer e quando elas vierem, aí tem uma condição. E para um verdadeiro avivamento, nós precisamos saber primeiro quem nós somos. E é isso que às vezes falta essa compreensão para o povo de Deus. Ele fala, se o meu povo. Gente, isso não é maravilhoso? Ontem nós estávamos aqui com os jovens falando de escolhas. E nós vimos em Deuteronômio e também Jesus falando no Evangelho de João, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Isso não é maravilhoso, gente? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Nós fazemos escolhas, Deus nos deu essa liberdade. Mas sabe o que é mais maravilhoso? Ele fez a escolha. Ele fez a escolha. Quem sou eu para ser escolhido? Quem é você? E ele está dizendo, eu te escolhi, não foi você. Mas eu te escolhi para que você vá e dê muito fruto. E a porta para isso, a chave para isso é o avivamento. Eu te escolhi para que você dê fruto. E ele está dizendo, vocês são o meu povo. Nós somos o povo de Deus, gente. Apesar de tudo, de doença, de crise política, dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, e para o pessoal do CR aí, das nossas mazelas, apesar do marasmo e da frieza, ainda continuamos a ser o povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Deus continua sendo Deus na nossa vida. A menina dos olhos de Deus, nós continuamos a ser o povo justificado, o povo de Deus. Se cremos em Jesus Cristo, nós somos povo de Deus. Então, essa primeira percepção que você tem que ter, para começar um avivamento. Você pertence a Deus? Você é povo de Deus? Você é escolhido de Deus? Então, esse sim é para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Que maravilha isso. E aí o que eu preciso fazer? Primeiro, tem uma condicional. Se humilhar. E falta muito isso para o crente de hoje. O crente de hoje está muito orgulhoso. A pessoa como um todo. Mas infelizmente os cristãos. Eu estou na caminhada cristã. A Nilza falou que chegou aqui. Eu cheguei aqui em 89. Me converti em 89. São 33 anos. Já de ministério vai fazer 20 ano que vem. 20. E eu tenho percebido essa frieza, esse orgulho. Você vai exortar um crente hoje, ele quer discutir com você. Você vai com a Bíblia, ele tem o porém. E ele não quer ouvir mais. É o orgulho, é o egoísmo. Não quer se humilhar. Não quer pedir perdão e falar, eu estou errado. Dificilmente você vai exortar alguém que ele fala assim, eu estou errado. Ah, mas sim, mas também, mas o orgulho. A primeira coisa que precisa fazer é se humilhar. Muita soberba, muito orgulho, arrogância e presunção.
A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. É hora da igreja brasileira parar de brigar, de discutir e começar a chorar pelos seus pecados, como o Tiago diz. Se nós queremos ver um avivamento, nós precisamos ter essa consciência. Joel capítulo 2, verso 13. Joel fala assim, eu não quero que vocês fiquem rasgando as vestes. Eu quero que vocês rasguem o coração. Não quero só ritual. Vamos lá para vocês verem esse texto. Joel 2,13 diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não... O Senhor arrepende-se e não envia desgraça. Mas rasgue o coração e não as vestes. Deus não quer esse sacrifício. Deus quer um coração contrito, quebrantado. Deus quer humilhação diante dele. É isso que nós precisamos fazer. Se humilhar e se meu povo orar. Deus não rejeita um coração quebrantado. Se o povo de Deus quer um avivamento, é hora de buscar Deus em oração. Não tem nada mais poderoso nesse mundo do que o Deus que responde à oração. Quando você se coloca de joelhos, o braço onipotente de Deus é acionado. Porque a oração conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. A minha oração, ela não faz o que quer com Deus. Deus é Deus. A minha oração não alinha a vontade de Deus à minha. Alinha a minha à de Deus. Eu começo a enxergar quem é esse Deus e quem eu sou. É na oração que eu dependo dele. E Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Deus fala para nós batermos, para nós buscarmos, e nós vamos encontrar. Deus não vai reter a sua mão. Mas você precisa, primeiro, se humilhar e orar. E aí ele diz, e se vocês me buscarem, e aí eu coloquei essa palavra, paixão. Deus espera de você alguém que busque a Deus com intenção. Busque a Deus todos os dias, queira andar com Ele, tenha intimidade com Ele. Alguém que seja apaixonado. Se você já passou por isso, né? Alguém aqui, né? Acredito que a maioria já se apaixonou. Né? E quando isso acontece, você quer estar todo o tempo falando, vendo, conversando, interagindo. Né? Queima o seu coração quando você vê a pessoa. Então essa é a ideia. Né? Deus quer que você o busque. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, essa ideia de desejar ardentemente a presença manifesta de Deus, experimentar a manifestação da glória de Deus, ser tomado por um senso de temor e de reverência por causa dessa glória. Isso por meio da oração, do jejum, da leitura da palavra, da busca diária e ardente por Deus, pela pessoa de Deus, pela vontade de Deus na sua vida. É isso que precisa. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Porque Deus é santo. Deus é santo, não convive com pecado. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O avivamento vem em resposta de confissão de pecados. Esses grandes avivamentos da história passaram por pessoas que se derramaram diante de Deus, confessando os seus pecados. Gente que abandonava práticas imundas. Gente crente, deixando vícios, deixando pornografia, deixando mentira, deixando tudo quanto é pecado. E se entregando de vez para Deus, dizendo, eu não vou mais dar lugar para isso na minha vida. Abandonando os ídolos e vindo para Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender ou se afastar dos seus maus caminhos, o que Deus promete? Então, primeiro, eu ouvirei. Deus promete nos ouvir. Se humilhar, orar, buscar e se arrepender dos maus caminhos. E aí então, Deus promete ouvir. Do céu eu ouvirei. Se nós levarmos a sério e cumprir o que Ele exige, Ele vai nos ouvir. Ele diz, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Olha a condição aqui. Perdão não é barato. Custa o arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Então não adianta orar pedindo perdão para Deus se você não está arrependido. Então eu perdoarei. Não pode ter coisa mais terrível
para a igreja do que pecado não perdoado. Gente no meio da igreja sem pedir perdão. Isso não vai acontecer, o avivamento não vai chegar. O pecado promete prazer e paga com desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. Ele te levará mais longe do que você gostaria de ir. Vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E vai custar um preço maior e mais alto do que você gostaria de pagar. É isso que o pecado faz com você. Mas, se você se humilhar, orar, buscar, e se você confessar seus pecados, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados. E finalmente, sararei a sua terra. Nós precisamos de cura, nossa família precisa de cura, gente, nossa igreja precisa de cura, e mais do que isso, nosso país precisa de cura. Todo lado que nós olhamos, nós vemos aí medo, pavor, desespero. Para os homens, ou pessoas, homens, eles não têm a saída. Homens não têm a resposta para nós, e nem a solução. Mas nós sabemos quem tem. Deus está dizendo que se a sua igreja, se seu povo se humilhar, se seu povo orar e se converter dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir, Ele vai perdoar e Ele vai sarar a nossa terra. Isso é avivamento. Passa por nós a consciência de que nós somos povo dele, a decisão prática de se humilhar, de orar, de buscar esse Deus com paixão e se converter dos nossos maus caminhos. Aí, então, Ele vai ouvir, Ele vai perdoar e Ele vai sarar a nossa terra. Portanto, é o tempo de buscarmos o Senhor e agora. O tempo de experimentarmos o avivamento é hoje. Encontrei um jovem no acampamento e ele me disse, num devocional no pequeno grupo, eu falei para o grupo, talvez você esteja com uma vida fria. Acampamento é legal. A gente vai sair daqui, talvez aí com a chaminha, né? Mas se você não tomar uma decisão radical, nada vai mudar. Daqui a 4 dias, uma semana, você volta para onde você estava até pior. Talvez você está ouvindo essa mensagem aqui, está gostoso agora. Mas tem que tomar uma decisão. Ninguém vai sair daqui sem decidir. Ou você decide mudar, ou você decide sair do jeito que você entrou. Ninguém sai sem decidir. E aí eu fiz uma proposta para esse menino. Faz uma decisão radical de seguir a Deus nesse próximo mês, nesses próximos meses, de uma maneira como você nunca seguiu antes, de oração, de leitura da palavra, né, de compartilhar ele, de buscá-lo realmente. E eu te garanto que sua vida não vai ser a mesma. Você não vai se arrepender. Infelizmente ele fez isso por alguns dias só, porque não perseverou. Mas Deus continua ali, dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e às vezes a gente não quer pagar o preço da humilhação mais. Se esse povo orar, quando foi a última vez que você colocou teu joelho no chão e orou, para valer mesmo? Não aquela oraçãozinha do, em nome de Jesus, amém, faça mal, faça bem. Mas buscou a Deus, chorou pelo seu pecado. Quando foi a última vez que você de fato desejou Deus naquele dia? Nada era mais, nem o alimento era mais importante do que Deus. E é para essas coisas que vem o jejum. Quando foi a última vez que de fato você decidiu mesmo, eu não vou mais praticar esse pecado. Eu vou abandonar, porque eu amo a Deus. Eu amo a minha igreja. E se eu quero ver essa igreja prosperar, se eu quero ver o povo de Deus crescendo, santificado, começa na minha vida a santidade. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão radical?